Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre onde a sua reserva de emergência rende mais. Será que vale a pena deixar o dinheiro numa poupança, num CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic? Sendo que inclusive dentro do Tesouro Selic a gente tem duas opções, o Tesouro Selic 2026 e o 2029. E é exatamente sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje, com uma análise completa, inclusive com cálculos de rentabilidade final desses investimentos para você tomar a melhor decisão com relação a onde investir aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento, sacar no curto prazo. Mas antes de partir para essa análise, queria dar um recado muito importante. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se esse conteúdo de fato for relevante para você, considere se inscrever no canal, ativar o sininho. E para quem já me acompanha aqui mais tempo, também não deixe de dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Dado esse recado, vamos então ao que interessa. Vamos entender como que rende a poupança, o CDB de liquidez diário e o Tesouro Selic e qual que, afinal de contas, então vai te entregar a melhor rentabilidade para você colocar aquele dinheiro da reserva de emergência, dinheiro esse que é aquele famoso dinheiro que você pode vir a precisar sacar a qualquer momento. E é muito importante, pessoal, antes da gente partir para essa análise específica dentro desses três tipos de investimento, que você saiba a exata importância, a exata função da reserva de emergência na sua carteira de investimentos. A reserva de emergência, também chamada de colchão financeiro, é sem sombra de dúvidas um dos primeiros investimentos que qualquer investidor precisa ter. Isso porque esse volume de dinheiro que, sem sombra de dúvidas, todo mundo precisa ter, ele vai servir para te amparar em um momento em que você vai ter que arcar com alguma despesa inesperada que não estava no seu planejamento. Isso acontece com todo mundo e é exatamente por isso que absolutamente todos precisam ter reserva de emergência e ela precisa necessariamente ficar em um investimento seguro, de renda fixa e que tenha liquidez diária. Para quem não sabe, a liquidez é a capacidade, ou seja, a velocidade que o investimento tem de se transformar em dinheiro livre na sua conta para você utilizar como bem entender. E é exatamente por essa característica que os investimentos que são destinados para formar sua reserva de emergência precisam ter então a liquidez diária. Afinal de contas, você pode ter alguma despesa emergencial, né, a qualquer momento, então você precisa contar com essa liquidez diária para o seu dinheiro para poder contar com ele quando você bem precisar. O que pode ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, não interessa. Esse dinheiro ele tem que ficar necessariamente à sua disposição com essa característica de liquidez diária. E um dos investimentos mais famosos e mais conhecidos do brasileiro, que tem a chamada liquidez diária, é a velha e boa poupança, né, que é um dos principais mecanismos, sobretudo de quem ainda não sabe como investir, de aplicar o seu dinheiro. E o que você precisa saber sobre a poupança é que ela tem um determinado critério de rentabilidade e que justamente faz com que ela, dentre esses três investimentos que a gente vai analisar hoje, que são tidos como ideais para a sua reserva de emergência, que ela fique na lanterninha, na terceira e última posição em termos de rentabilidade para você, ou seja, é a que menos vai trazer retorno, dinheiro no bolso para você que vai aplicar na poupança. E a poupança ela tem basicamente duas regras de rentabilidade, né? Lembrando que essas regras aqui são para os depósitos feitos na poupança, né, após 3 de maio de 2012. Isso porque até 3 de maio de 2012, a chamada poupança antiga, ela tinha um rendimento fixo de 6,17% ao ano, mais a taxa referencial apurada no período. Já após esse período, a partir de 4 de maio de 2012, a poupança ela vai ter uma rentabilidade que depende do patamar em que a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, estiver. Se a Selic estiver maior que 8,5% ao ano, a poupança ela vai render necessariamente 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, ou seja, exatamente a mesma rentabilidade das regras da antiga poupança. Contudo, se a taxa Selic estiver em 8,5% ou menos, o rendimento da poupança passa a ser de 70% da Selic, mais taxa referencial. E aí, levando em consideração o cenário atual que a gente se encontra hoje, outubro de 2023, a gente está no momento em que eu gravo esse vídeo com uma taxa Selic em 12,75% ao ano, e aí, de acordo com essas regras que eu trouxe aqui para você, a poupança ela vai se encaixar nesse primeiro critério de rentabilidade que eu trouxe, de 6,17% ao ano, mais a TR. Para quem não sabe, a TR, também conhecida como taxa referencial, é uma taxa que ela corresponde a uma média ponderada das taxas praticadas nos títulos do Tesouro pré-fixado. E no momento em que eu gravo esse vídeo para você, a gente tem uma TR apurada relativa a outubro de 2023 de 0,11% e a TR acumulada dos últimos 12 meses, ou seja, entre novembro de 2022 e outubro de 2023, está em 1,98%. Se a gente for levar isso para um cálculo, para a gente conseguir comparar a rentabilidade da poupança, com outros investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, para isso eu utilizei uma calculadora
que vai transformar a rentabilidade atual da poupança em um percentual do CDI. Para quem não sabe, o CDI é uma taxinha que anda praticamente junto com a Selic, né? Hoje a nossa Selic está em 12,75% ao ano e o CDI está em 12,65% ao ano. De forma que 100% do CDI corresponde então a esses exatos 12,65% ao ano. E aí, se a gente for pegar essa rentabilidade atual da poupança de 6,17% ao ano mais TR, conforme essa calculadora que vai transformar o rendimento atual da poupança em um percentual do CDI, inclusive eu vou deixar para você na descrição desse vídeo essa calculadora e todos os simuladores que a gente for utilizar na aula de hoje, a gente vai chegar à conclusão de que o rendimento atual da poupança está em 62,97% do CDI. E se você não sabe, vai ficar sabendo agora que tanto o Tesouro Selic quanto os CDBs de liquidez diária, eles também rendem, né, de forma muito próxima ao CDI. E se a gente for verificar qual que é a rentabilidade do Tesouro Selic hoje, você pode ver que o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic em vigor na economia, mais uma pequena taxinha que é chamada de deságio, que tem uma rentabilidade marginal ali muito pequenininha, de forma que a gente pode generalizar e partir do pressuposto que o Tesouro Selic, ele rende praticamente a taxa Selic, que hoje se encontra em 12,75% ao ano. De forma que a poupança rende 62,97% do CDI e o Tesouro Selic, ele rende algo muito próximo a 100% do CDI. E por aí você já pode ver o abismo, o diferencial de rentabilidade que existe entre a poupança, o Tesouro Selic ou então até mesmo um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Hoje a gente tem CDBs de liquidez diária extremamente seguros de instituições dentre as maiores do país, como é o caso do Banco Itaú. E aí a Selic e o CDB que rende 100% do CDI, eles vão render praticamente a mesma coisa, né? E bem mais do que a poupança, que hoje está rendendo 62,97% do CDI. Mas se você quer ver na prática, né, quanto que a poupança rende versus o quanto que o seu dinheiro renderia num CDB de liquidez diária como esse que eu acabei de citar, do Banco Itaú, temos outros vários CDBs no mercado que rendem 100% ou mais do CDI, com segurança, né, e com a solidez de bons bancos. Vem aqui que eu vou te mostrar nessa outra calculadora o quanto que seu dinheiro vai render, investido no Tesouro Selic, investido na poupança ou investido no CDB de liquidez diária de 100% do CDI. Sempre quando eu comparo a rentabilidade da poupança, né, com o CDB, com o Tesouro Selic, sempre alguém me fala: bom, Sofia, mas você não está fazendo uma comparação justa, porque a poupança é isenta de imposto de renda, ao passo que CDBs e Tesouro Selic tem a incidência da tabela regressiva de imposto de renda, conforme essa que eu vou colocar aqui para você. E aí, então, você tem que levar em consideração o imposto de renda para, de fato, calcular a rentabilidade final do Tesouro Selic ou do CDB. E é exatamente o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Eu vou transportar aquele percentual do CDI de 62,97%, né, que a gente calculou para a poupança, e vou transformar isso, vou simular, como se a gente estivesse calculando uma rentabilidade de uma LC ou uma LCA, porque uma LC ou uma LCA é um investimento que rende um percentual do CDI que é isento de imposto de renda. Então, se a gente calcular a rentabilidade de uma LC e uma LCA, que renda, então, 62,97% do CDI, a gente vai chegar exatamente à rentabilidade final da poupança. E eu utilizei, então, para isso, esse simulador aqui do site Clube dos Poupadores. E se você hoje investir R$5.000 nesse investimento, que aqui eu estou simulando a rentabilidade da poupança, que rende 62,97% CDI, e a poupança é isenta de imposto de renda, assim como LCs e LCAs, você, ao final de um ano, você terá uma rentabilidade líquida de 7,85% em termos aproximados, e se você investir hoje R$5.000, daqui a um ano, na poupança, você terá de retorno R$392,70. Agora, se você pega esses mesmos R$5.000 e coloca no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária de um bom banco, e detalhe, pessoal, quando você faz essa troca, você não corre nenhum risco a mais, nenhum risco adicional em relação à poupança, olha só qual que é a rentabilidade final que você vai ter. Agora, eu estou num simulador de CDBs, que aí vai levar em consideração um imposto de renda incidente sobre essa rentabilidade, e eu fiz aqui um cálculo partindo do pressuposto que nós vamos investir em um CDB que rende 100% CDI. Eu já disse aqui nesse vídeo que o Banco Itaú tem um CDB como esse, né? Inclusive nós temos bancos um pouco menores que têm rentabilidades inclusive até maiores, né? O Banco Sofismo Direto, por exemplo, que é um dos bancos que eu já falei várias vezes aqui no canal, tem um CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI, inclusive aqui embaixo na legenda desse vídeo vão ficar as instruções para você ter condições especiais de abertura de conta na instituição e ter R$50 de bônus ao abrir sua conta e investir. E além do Banco Sofismo Direto, temos outras instituições, como é o caso do Banco da Coval, que tem um CDB com uma rentabilidade também acima de 100% CDI, que também
tem condição especial de abertura de conta aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas eu vou focar no CDB mais conservador que a gente tem no mercado, o CDB do Banco Itaú, o banco dos mais seguros que a gente tem hoje no nosso mercado financeiro e que tem uma rentabilidade de 100% CDI, como eu já coloquei aqui na tela para você. E aí, se a gente simular o investimento dos mesmos R$5.000 pelo mesmo prazo de um ano a 100% CDI, ainda que a gente leve em consideração a incidência de imposto de renda, conforme a tabela regressiva da renda fixa, que eu vou deixar aqui para você, perceba que você vai ter de rendimento líquido já descontado o imposto de renda de 10,48%. E se você investir R$5.000 nesse CDB e daqui a um ano você resgatar, você terá uma rentabilidade líquida de R$524. Ou seja, mais de R$130 de rentabilidade, simplesmente porque você trocou a poupança pelo CDB de liquidez diária, que não tem nenhum tipo de risco adicional e que você pode resgatar a qualquer momento, assim como a poupança. E se a gente for calcular a rentabilidade do Tesouro Selic, presta atenção que eu vou utilizar para isso o Tesouro Selic 2029, tá aqui na tela para você. Eu vou utilizar inclusive o simulador do próprio Tesouro Direto. Se você for calcular a rentabilidade do Tesouro Selic, inclusive antes de fazer essa simulação, quero te explicar em breves palavras do porquê que eu prefiro o Selic 2029 do que o 2026 para você investir a sua reserva de emergência, e por dois motivos. Primeiro é que o Tesouro Selic, ele tem uma taxa, um plus de rentabilidade adicional, além da Selic, que é maior no Tesouro Selic 2029 do que no 2026. Se a gente for olhar aqui, o Tesouro Selic 2029 está te pagando um plus de rentabilidade, que é chamada de deságio, de 0,1473%, enquanto no Selic 2026 é de 0,0232%. E além disso, pessoal, no Tesouro Selic, tanto 2026 quanto 2029, você praticamente não sofre a marcação a mercado, pode resgatar a qualquer momento, sendo que você praticamente não tem risco de perda. E aí, fazendo a simulação para o Tesouro Selic, a gente vai chegar a uma rentabilidade de R$ 5.641,14 em termos brutos. E se a gente descontar o imposto de renda conforme esse campo aqui da simulação, a gente vai chegar ao valor líquido de R$ 5.528,95, uma rentabilidade muito parecida com a do CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI. Ou seja, pessoal, você fazer uma simples troca da poupança ou por um CDB de liquidez diária de uma instituição segura que renda pelo menos 100% CDI, ou pelo próprio Tesouro Selic, aqui no caso eu utilizei na simulação o Selic 2029, sem sombra de dúvida, você vai estar trazendo uma rentabilidade muito melhor para o seu dinheiro e que no longo prazo, pessoal, esse cálculo aqui foi feito apenas com um único ano. No longo prazo, sem sombra de dúvida, vai fazer toda a diferença para os seus investimentos. E basicamente essa era a reflexão, essa era a análise que eu queria trazer hoje para vocês, para que você entenda de uma vez por todas que não faz sentido investir na poupança, ainda que ela seja isenta de imposto de renda, e ainda que CDBs e Tesouro Selic não sejam isentos de imposto de renda. Inclusive, pessoal, fica aqui o convite, se você quiser me acompanhar, receber notícias, dicas exclusivas, entre no meu grupo do WhatsApp Comunicações da Sofia Abreu, pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. O recado do vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.